Estamos novamente aqui, muito boa noite, retomando o nosso curso abençoado, em nome de Deus. Convido vocês agora a trazer o pensamento para o momento presente. Hoje vocês vão ter uma surpresinha, que pode ser uma ferramenta que vai ajudar muito vocês no dia a dia. Mas vamos lá, né? Eu estou falando isso porque tem a ver com o que nós vamos fazer agora, que é esse momento de preparação para a aula, né? Então, convido você agora a respirar fundo, encher seu peito de ar e soltar. Isso. Traga o seu pensamento para o momento presente. Projete. Respire fundo. Mantenha o seu pensamento no momento presente. Comece a relaxar o seu corpo, um leve relaxamento agora. Vai subindo esse relaxamento nas pernas. Respira. Relaxa o peito. Toda extensão de coluna. Os ombros, braços. Braços e mãos. Cada dedo dos seus mãos. Braços do pescoço, nuca. Rosto, olhos, pálpebras, bacia e testa. O cabeludo. Facilmente mais você tem que estar mais dia abençoado que você teve traga somente a gratidão no seu coração. O pensamento, o presente, já você visualize através da gratidão essa certeza que embaixo dentro de você. Uma pequenina faísca que, conforme você vai aumentando o sentimento de gratidão, essa luz vai evoluindo. Até que essa luz envolva todo o seu corpo. Você está sendo novinha. Esse processo de luz envolvendo todo o ambiente. Assim, nós vamos nos conectando uns aos outros, presencialmente, virtualmente e espiritualmente. Então, nós nos conectamos aos nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiões, para que possamos receber deles toda a intuição necessária para melhor realizar essa noite. E assim, conectando a espiritualidade superior, mas em forma de agradecimento, nós oramos. Nosso que estais no céu, santificado esteja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Respira fundo mais uma vez, enche seu peito de ar e solte, e quando for confortável para você, você pode abrir seus olhos. Muito bem. Pessoal, às vezes a música na conexão aqui, quem está acompanhando virtualmente, às vezes ela dá uma atrapalhadinha de leve no áudio, mas quando tira a música volta ao normal, né? Voltou ao normal aí para vocês, o áudio, minha voz? Estão me ouvindo bem agora? Sim? Melhorou. Beleza. Ótimo. Bem-vindos quem chegou agora durante a irradiação, Mandara, todo mundo que chegou aí, sejam muito bem-vindos. Júnior, pessoal de Franca, acompanhando com a gente aqui, Jesus abençoe cada um de vocês. Bom, retomando, né, na nossa aula passada, a gente estava falando da lei de amor, né, que é a lei de evolução, na qual todos nós, como espíritos em evolução, estamos condicionados a um dia chegar nesse patamar onde nos aproximaremos de Deus e conheceremos a verdade, né? Então é a famosa lei de amor. Então a última citação que a gente leu na aula passada foi justamente essa, que o amor resume inteiramente a doutrina. Vou voltar aqui, que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado, né? Muito bem. A gente aprendeu aquela questão, né, de instintos, sensações, desenvolvemos os sentimentos mais elevados, saindo do processo do apego, lá nas sensações, perdemos o apego, desenvolvemos o sentimento, o eu dá lugar para o nós, e aí esse sentimento mais elevado vai se apurando cada vez mais, até que possamos chegar no ápice do sentimento, que é o amor verdadeiro, o amor universal, né? Não esse amor que a gente fala aqui de apego, né? De ciúme, não, de amor romântico, não tem nada a ver com isso, é o amor universal, que vem de Deus, que vem dessa lei universal, que é a lei da evolução, né? Dos espíritos. Tá? Essa frase aí está no Evangelho, capítulo 11, item 8, que é esse item que fala justamente da lei de amor. Quem quiser depois dar uma lida lá no Evangelho, você vai ler integralmente essa passagem, né? Muito bem. Então a gente entendeu que de espíritos simples e ignorantes a espíritos puros, a lei de evolução, a lei do amor, né? E aí a gente entendeu, através do Espiritismo, por que o Espiritismo nos mostra de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, que é esse nível de evolução, né? O Espiritismo nos dá essa resposta, né? Através da lei de amor, né? E aí, quando a gente fala dessa questão da evolução através do amor, não por acaso o apóstolo Paulo disse uma frase que eu adoro essa frase. Ele falou assim: o único caminho é o amor. Ele não disse o melhor caminho. Ele não disse o mais bonito caminho. Ele disse o único. Por que ele disse o único caminho é o amor? Porque ele estava se referindo a essa lei de evolução, na qual todos nós um dia vamos atingir esse nível máximo do amor. E enquanto a gente insistir e teimar em não querer aprender isso, a gente vai sofrer. Enquanto a gente for teimoso, a gente vai sofrer. A hora que a gente começar a entender o que Jesus veio nos ensinar com relação a essa lei da evolução, que é universal,
aí sim a gente vai reencontrar nosso caminho e a gente vai deixar de sofrer. Por isso ele falou, o único caminho é o amor, né? Tá bom. Entendendo esse processo de que o amor é uma lei, não é simplesmente um sentimento banal, né? Como aqui na Terra a gente costuma usar a palavra amor de uma forma muito banal, entendendo que o amor é uma lei universal. Vocês já ouviram aquela expressão, Deus é amor? Vocês acham que essa expressão está certa? Por que não? Ele é mais que amor. O Criador. Porque ele criou o amor. Se ele é o Criador, ele não é o Criador de tudo? Ele que não foi ele que desenvolveu a lei da evolução, a lei de amor? Então ele criou o amor, ele não é o amor. Ele está acima disso. Por isso que nós não seremos deuses. Nós não seremos... A criatura nunca pode ser o seu Criador. Mas chegaremos próximos a ele. Por isso que Jesus não é Deus. Jesus está próximo dele, coladinho com ele, mas não é Deus. Porque quem criou Jesus foi Deus. Quem criou o amor foi Deus. Quem criou tudo que você conhece, que existe na sua vida, e tudo que você já ouviu falar, foi Deus. Então ele está acima disso ainda. Ele criou o amor. Né? Então, com isso a gente aprendeu com relação à lei de evolução. Isso é muito importante, sabe por quê? A gente, entendendo esse processo, a gente passa a enxergar o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, não como aquela coisa distante, ou aquela coisa que minha avó falava, ou que o padre falava, mas como uma coisa próxima, uma coisa palpável, possível de qualquer um de nós realizar. Possível não. Qualquer um de nós vai realizar. Indistintamente. Todos nós um dia chegaremos lá. Agora, quando e como, isso já depende de nós. Já depende do nosso livre-arbítrio. E falando disso, dos ensinamentos de Jesus, se ele nos mostrou o caminho, por que não segui-lo? E falando em seguir Jesus, aí você pensa assim, cara, mas difícil, né? Nós somos muito imperfeitos ainda para chegar próximo de Jesus. Tá, mas se a gente não começar, quando é que a gente chega lá? Temos que dar o primeiro passo. E tem uma ferramenta que pode te ajudar muito nesse primeiro passo. Que ferramenta é essa? O culto do Evangelho no lar. Se você quer se aproximar de Jesus, a melhor forma é conhecendo o que ele veio nos ensinar. Como você vai conhecer? Através do Evangelho. Através das palavras e dos ensinamentos que ele nos trouxe. E aí Kardec pegou e escreveu esse livro do Evangelho segundo o Espiritismo, destrinchando várias passagens dos ensinamentos filosóficos de Jesus para nos mostrar de uma forma mais clara e objetiva o que ele quis dizer. Então, a melhor forma de segui-lo é aprender o que ele nos ensinou. E o culto no lar é uma ferramenta muito poderosa. Silvana, se você levantou a mão, pode falar. Abre seu microfone, pode falar. Seu microfone ainda está fechado. Agora vazio. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Silvana, é só você clicar no botãozinho do microfone, acho que deu problema na conexão dela, ela saiu aqui. A hora que ela voltar, então ela fala. Então, essa ferramenta que muitos acham que, depois eu faço. Será que é tão importante assim? Agora vocês vão entender a importância do culto do Evangelho no lar, que é um novo hábito que você pode adquirir na sua vida.
E através desse hábito, ele pode fazer uma diferença enorme na energia da sua casa, nos seus pensamentos, em tudo que acontece com você. Vamos entender por quê. Só antes disso, citar, né, o que Jesus disse. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas. Mateus 18, 20. Né? O próprio Jesus falou, onde estiver um ou mais reunido em meu nome, ali eu estarei. E ó, vou falar para vocês, quem já acompanha os estudos aqui da casa, já viu prova disso. Vocês sabem do que eu estou falando? Não? Lembra da pintura? Ah, sim. Lembra? Uhum. Que é prova maior? Que a gente recebeu uma pintura que era o rosto dele, e ele disse para o meu amigo, eu sempre falo meu amigo aqui, eu até repito só de lembrar, né? Então, a gente já teve provas de que ele está aqui com a gente, né? Muito bem. Quais são os benefícios do culto do Evangelho Lar? Gente, todo espírita que realmente se considera espírita de verdade tem esse hábito, porque ele é um hábito muito, muito positivo. É um hábito que realmente pode ser até mesmo curador para a pessoa. Principalmente se ela estiver numa fase mais desafiadora da vida dela. Tá? Quais os benefícios? Primeiramente, criar esse hábito para trazer um equilíbrio. Você estando em contato com as palavras, os ensinamentos de Jesus, você está em contato com o que há de mais evoluído aqui na Terra, que é o ensinamento do amor que ele nos transmitiu. Então, o fato de você entrar em contato com isso já te tira dessa realidade do apego, da impaciência, do que você passa no seu dia a dia. Só o fato de você ler o Evangelho, você já está buscando uma outra vibração, uma outra sintonia. Então, isso te ajuda a se reequilibrar. Higienizar o lar com pensamentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Como assim? Daqui a pouco eu vou falar como que se faz o culto, para quem ainda não sabe. Quem já sabe, só um pouquinho de paciência, tá? Mas quem não sabe, só para adiantar, a gente tem que determinar um dia e um horário específico para a realização do culto. Então, naquele dia da semana, naquele horário, toda semana, é um horário que você vai dedicar para isso. É um horário que você vai ler o que Jesus ensinou, vai levar seu pensamento a ele, pensando nele, e ele falou, onde tiver um a mais em meu nome, ali eu estarei. E ele pode estar ali, ou enviar os seus enviados para estar ali com você. Então, quando você faz o culto no lar, você recebe a visita dos benfeitores espirituais, dos nossos amigos de luz, que vão lá aproveitando aquele momento que você está, entrando na sintonia deles para te ajudar, para te auxiliar. Ali eles fazem uma limpeza energética, fluídica na sua casa. Ali eles vão fluidificar a própria água, você vai colocar uma água, daqui a pouco eu falo sobre isso, para que possa te reequilibrar mental, espiritual e até mesmo fisicamente. Então, naquele momento, você vai receber a visita deles. E eles vão abençoar a sua casa, de alguma forma. Por isso, higienizar o lar. Tá? O que mais? Te ajuda a manter o pensamento elevado, a vigilância e a oração. O principal ensinamento de Jesus para nós, réis mortais, de provas e expiações, né? Espíritos na fase das sensações. É muito fácil a gente deixar os pensamentos negativos tomar conta, né? É muito fácil ficar impaciente, é muito fácil ficar com raiva, é muito fácil guardar mágoa, é muito fácil não perdoar. E Jesus nos ensinou o caminho para livrar disso é orai e vigiai. Com o Evangelho, o que você está fazendo? Orando. E buscando pensamentos mais positivos. Isso te ajuda na questão da vigília. Vigiar os pensamentos. E elevar o padrão vibratório, tornar o Evangelho compreendido e vivenciado. Bom, padrão vibratório a gente vai entender na íntegra, aprofundadamente na próxima aula.
mas tem a ver com você elevar seu pensamento. Tem a ver com você pensar coisas boas, coisas positivas, para que você entre em sintonia com coisas positivas e boas, né? Se você tiver no lamaçal, andando no meio da lama, aí você quer ficar limpo, você vai ficar limpo no meio do lamaçal? Não. Ou seja, se você está num ambiente sujo, você vai ficar como? Sujo. Se você estiver num ambiente limpo, você vai ficar como? Limpo. Então, essa questão da vibração é isso, é você estar sintonizando com coisas positivas para que você traga essas coisas positivas para você. O que você manda para o universo ou para Deus, chame o nome que você quiser, ele devolve para você. Então, tudo no universo é questão de sintonia. E quando você eleva a sua sintonia para Deus, para as coisas positivas, você está trazendo isso para você, para sua casa. E mais, compreender e vivenciar o Evangelho. Aí você vai ler um trechinho e você vai destrinchar aquilo, como a gente faz aqui no estudo de quarta. Destrincha, entende, aprofunda naquele tema. E aí, compreendendo mais a fundo aquilo, fica mais fácil de praticar. Entendeu? Compreender é o caminho para você praticar. Você não vai conseguir praticar nada que você não entender direito. Então, imagina você estando em contato toda semana, virar um hábito na sua vida. E aí, cada vez... Gente, é incrível. Quando vocês... Quem não faz ainda, começar, é como se o Evangelho tivesse as respostas para tudo. O livro da vida. E é impressionante. Às vezes você passa umas coisas no seu dia a dia, você abre o Evangelho na hora do culto, parece que vem a resposta. Quem faz aqui vai saber o que eu estou falando. Eu estou mentindo? Não. Né? Parece que vem a resposta. Parece que Deus está te ouvindo e através do Evangelho te responde. É maravilhoso. Então, esses são alguns dos benefícios que o culto do Evangelho no lar, esse hábito, pode trazer para a sua vida. Então, se você se considera espírita, você tem que ter esse hábito na sua vida. De fazer o culto do Evangelho no lar. E aí, como fazer? Vamos entender como é o processo. É muito simples. É simples demais, não tem segredo, não vai tomar muito seu tempo. Estourando meia hora. Pode ser até bem menos que isso, de 15 minutos a meia hora. Você faz o culto no lar. Agora, pensa, o que é 15 minutos numa semana, gente? Porque tem gente que fala assim, eu não faço, porque eu não tenho tempo. Isso é desculpa que você está dando, porque tempo e dinheiro é questão de prioridade. Quando você fala que você não tem dinheiro para fazer algo, é porque você já ocupou seu dinheiro com outras coisas que você acha mais importante. Assim como o tempo. Então, quando você fala, eu não tenho tempo para fazer o culto, não dá tempo para fazer o culto, você está deixando você de lado. Você não está se colocando como prioridade, porque fazer o culto é você trazer Jesus para você e seguir o caminho de evolução. Tem coisa mais importante que isso? Evoluir? Então, vamos lá. Como fazer? Determina esse dia e esse horário fixo. Tem gente que faz todo dia, tá? Melhor ainda. Mas se você não consegue fazer todo dia, pelo menos uma vez na semana. Um dia da semana e um horário fixos. Pega uma garrafa d'água, coloca na mesa, para que os benfeitores amigos que vão visitar sua casa possam frutificar aquela água. Ela vai se tornar remédio, medicamento, que vai te ajudar tanto na sua saúde mental, espiritual e física. Porque tudo é um sistema só. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Então, como que você começa? Você coloca a água lá, né? Determinou o dia e o horário, senta na mesa, pega o Evangelho e abre. Tem gente que gosta de ir seguindo o Evangelho, do início ao fim, um estudo mais metódico. Não precisa ser assim, você pode abrir também aleatoriamente. E ler um trecho, um parágrafo, algumas linhas. Lê, claro, faça uma oração antes, uma oração sincera, justamente para permitir a conexão com os benfeitores.
Então, coloca lá a garrafa, pega o evangelho, faz uma oração, abre. Abriu, faz a leitura de um trecho pequeno. Se você estiver sozinho, procura analisar o que você leu. Procura compreender e aprofundar naquelas pequenas linhas, poucas linhas que você leu. Terminou de ler e compreender o que você leu, faça a oração de encerramento e fim. É só. Mais nada. E aí você bebe um pouquinho daquela água, porque está fluidificada, então você já toma. O restante você vai colocar na geladeira, ou então no filtro, se você tiver como colocar no filtro. Fala, Samuel. Então, 2 ou 3 pessoas se encontram reunidas, quer dizer, encarnado e desencarnado, né? Independente de se está encarnado ou A não. pessoa está sozinha, ela não vai estar sozinha. Não. Detalhe. Você mora com o esposo, com o filho, com mãe, com o pai, ou sozinho, não importa. Não importa se você mora acompanhado ou mora sozinho. Faça. É para você, não é para o outro. Se você mora com outras pessoas, convide essas pessoas para fazer o culto com você. Porque na hora que você terminar a leitura, vocês fazem um bate-papo ali, trocando ideia do que um entendeu, o que o outro entendeu. E isso aprofunda mais na compreensão da leitura. Mas eu chamei o fulano não quer vir de jeito nenhum. Quer vir nem a pau. Deixa. Não vai brigar, gente. Pensa, você vai fazer o culto. Aí você briga. Você quer fazer o culto para elevar a sintonia. Aí você briga. Ou seja, você está indo para onde? Não adianta. Chama a pessoa não quer. É livre-arbítrio dela. Faz você. Faz você. Com o tempo, essa pessoa vai ver que você vai começar a mudar seus hábitos, você vai começar a ficar diferente, ela vai começar a levantar a orelha, ficar meio de orelha em pé, observando. De repente, ela está ali sentada com você fazendo tudo. Então, com o seu exemplo é que você vai trazer as pessoas para fazer tudo com você. Não é com a briga, nem com a raiva, nem com a imposição. Tá? Respeite. A pessoa não quer, deixa. Uma hora ela vai despertar. E vai querer. Agora você vai. Né, João? Olha o João aqui, ó. Agora eu sou o primeiro. Deu horário. Aí, ó. Vamos fazer um negócio lá. O João não fazia culto, não vinha no centro. A Tati foi vindo. Né? A tal da água mole em casa dura, né, João? Hoje aí, ó. Tá aqui fazendo curso. Se a pessoa for brigar também, ela vai atrapalhar até o... Não, se ela brigar, em vez dela levar a sintonia, ela vai lá embaixo. Só né? vai dar um pé empurrado, a gente já trabalha. Pronto, aí ao invés de chegar os espíritos de luz, eles vão chegar e vão ser barrados. Eu tenho uma galerinha do bem protegendo sua casa. Isso que eu estou falando dessa galera aí, você pode convidar eles também? Pode, por que não? Mas eles não vão querer. Quando você faz o culto, a sua casa fica toda iluminada. Se tiver obsessor na sua casa, ou ele é atendido e acolhido pela espiritualidade, ou ele, vaza. Não fica de jeito nenhum. Então, também pode aproveitar a internet. Por exemplo, na pandemia, todas nós fazíamos, eu e mais os amigos, fazíamos cada um evangelho nas nossas casas, né? Que a gente não podia se encontrar. Aí, todo mundo fazia sozinho, porque a maioria mora sozinha. Aí a gente se juntou na pandemia e fazia online. Daí permaneceu. Hoje só tem eu e mais uma outra que permanecemos. As outras fazem na casa delas, mas a gente permaneceu fazendo online, né? Fazendo online. A Márcia mesmo. Essa pandemia trouxe muita evolução, né? Olha aí, o curso não ia estar sendo feito online e presencial se não fosse a pandemia. Olha o famoso males que vem para cá. Porque às vezes tem alguém que tem um amigo ou um parente que mora longe, e a pessoa mora sozinha. Vamos fazer pelo Meet, vamos fazer. Chama a pessoa, faz pela internet, gente. Às vezes até Excelente. assim, Que aí um vai motivando o outro. Excelente, muito bom. É isso mesmo. Bom, então entenderam como fazer o culto? É muito simples. Sentou, fez oração, faz a leitura, conversa, se estiver com alguém, conversa que entendeu, se não, dá uma analisada do que você aprendeu, oração de encerramento, toma água, um pouquinho da água, igual você vai no centro, toma um pouquinho da água fluida, o restante põe na geladeira para você ir bebendo depois, as pessoas da sua casa beberem depois.
ou no filtro, quem tem aqueles filtros que é possível colocar água lá dentro, né? Filtros de barro, tá? Então, é um hábito que vai te ajudar muito. Põe uma água só para todos. Uma água só. Põe uma garrafa. Pode ser também, pode ser. Mas a vantagem da garrafa é que sobra. Aí você fica tomando aquela água frutificada alguns dias depois, entendeu? Você põe, completa o filtro com essa água, né? E aí fica a água fluida ali para todos da casa beberem depois. Né? Acaba beneficiando todos, mesmo que seja indiretamente. Certo? Pessoal aí da internet, alguma dúvida? Alguma dúvida daqui? Não? Muito bem, pessoal. E com isso a gente encerra a parte introdutória do nosso curso de mediunidade. E agora a gente vai começar no módulo 1, iniciando definitivamente o módulo 1 do nosso curso. E a gente vai começar, antes de começar a falar da matéria, né, do conteúdo que já está programado para a gente aprender. Alguns dias atrás a gente recebeu uma psicografia muito linda, falando exatamente sobre a mediunidade. E eu vou compartilhar com vocês aqui. Quem recebeu ela foi a Geise, que está acompanhando a gente aqui online. Ela no trabalho de psicografia de quarta-feira. Vou pegar aqui. Foi recebida no dia 25 de janeiro, uma quarta-feira, no nosso trabalho de psicografia. A compreensão da vida futura pode ser gerada dos espíritos encarnados que tão assiduamente frequentam as casas exímias do espiritismo. Porém, percebemos deste lado o quanto estes seres tão necessitados de conhecimento e compaixão podem estar confusos em suas crenças. A complexidade dos ensinamentos fornecidos pode não alcançar a todos. Sendo assim, cumprem uma tarefa, fazendo com que a ideia de que precisam estar presentes nas casas espíritas para viver uma vida mais feliz e ter mais esperança de um desenvolvimento mediúnico em algum momento, podendo assim trabalhar para um Deus que pode lhe dar uma vida eterna tranquila. Os que verdadeiramente estudam e compreendem sabem que essa não é a real compreensão da vida futura. Sabeis que somos espíritos, portanto, estando aqui de passagem, somos eternos. E assim como o que vivemos, viveremos nos mesmos termos após o desencarne. Com a diferença que, sem um corpo de carne, as percepções são aumentadas em muitos graus, o que nos levará a sentir intensamente todas as consequências das nossas ações. Ser médium ostensivo nada mais é do que trazer um pouco a mais dessas percepções. Não se enganem, não há privilégio algum, mas sim mais responsabilidade. Que os frequentadores estudem tão assiduamente quanto requerem o passe. Que os médicos os acessem para que entendam essa necessidade. E lembrem-se, evolução é aprendizado. E não há aprendizado sem dedicação. Aproveitem a oportunidade. Paz e luz infinitas nessa casa de tanto acolhimento. Caminhos gloriosos os esperam. Estejam certos que serão glórias de trabalho, mas também muito aprendizado. Fiquem com as bênçãos de nosso Criador e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não se identificou. Que lindo isso. O médium verdadeiro, ele jamais para de estudar. Ele está em constante aprendizado. Até quando eu tenho que estudar, então?
Vocês sabem a resposta, né? Enquanto você não atingir o nível do amor, você não vai parar de estudar. Até sempre, né? Muito bem. Então, olha o quanto é importante, né? O aprendizado. Compreender, como a gente falou do Evangelho, compreender para vivenciar. Compreender, estudar, trazer o conhecimento e, através da compreensão, colocar em prática. Isso é sabedoria. Sabedoria é aplicar o que você aprendeu, aplicar o conhecimento. Então, o médium, que se diz verdadeiramente médium, ele está e estará em constante estudo e aprendizado. Constante. Né? Aprender sobre a mediunidade é compreender tudo o que está à nossa volta. E principalmente nós mesmos. Compreender a mediunidade é entender as leis que regem essa conexão que nós fazemos o tempo todo com as coisas, os ambientes e as pessoas. Coisas, ambientes e pessoas. Nós somos máquinas de conexão. Nós fomos criados para nos conectar. Quer uma prova? Pandemia. Quantos entraram em parafuso, em depressão, porque se isolaram do mundo? Quantas pessoas, às vezes nem contraíram a Covid, mas ficaram péssimos psicologicamente, porque começaram a perder essa questão da conexão. Nós somos ferramentas de conexão. Fomos criados para nos conectarmos aos outros, às coisas e ao ambiente. Então, entender mediunidade é compreender nós mesmos, o que está à nossa volta, porque a mediunidade nada mais é que essa conexão. Mediunidade é justamente essa conexão. Mediunidade é a ponte que conecta um lado no outro. Por exemplo, o corpo físico é o médium do espírito. É através do corpo físico que nós temos as vivências. Espera aí que alguém falou que está sem áudio aqui somente. Você está me ouvindo, Jean? Fala no chat aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Da internet? Todos estão me ouvindo? Eu estou. Suzana. Jean, se você está sem áudio, faz um teste. Sai da reunião e entra de novo. Talvez seja a sua conexão, tá? Eu quero pedir desculpa, Wellington, por ter entrado, que eu confundi o dia do curso com o dia de amanhã, que é 7h30. Nossa, meu Deus, eu confundi mesmo. Pode ficar à vontade, aproveita que você está aqui. Aproveita. Então, como eu estava dizendo, o corpo físico é o médium do espírito. O corpo físico nos permite conectar com a matéria, interagir com a matéria, vivenciar o que precisamos vivenciar nesta reencarnação. Certo? Essa conexão que nós fazemos com tudo e com todos, nós somos antenas, celulares ambulantes, vivos. Pode falar, Samara. Essa conexão, o medo principalmente, ele traz, como se diz assim, falta de ausência de uma responsabilidade ou fraqueza? Medo é falta de conhecimento. Você tem medo quando você não conhece algo, você não entende sobre algo. Aí você fica com medo. Medo faz parte da nossa vida como qualquer outro sentimento, sensação. Entende? E o medo é importante, porque o medo às vezes pode nos proteger. Vamos supor, você está andando na rua. Você sabe que é uma avenida muito perigosa, muitos carros passando na avenida. Você tem medo de atravessar aquela avenida. Por quê? Porque você sabe que você corre risco. Você pode ser atropelado se você atravessar ela sem prestar atenção. Então, o medo, até certo ponto, te protege. Só que extrapolou aquele limite e ele começa a te bloquear.
Ele faz parte do ser humano, assim como a mediunidade faz parte. Gente, a mediunidade é um recurso humano. A mediunidade sempre esteve, está e estará presente na nossa vida. Assim como você tem a capacidade de pensar, de aprender, de andar, de correr, de fazer tudo que você faz, que são recursos seus, a mediunidade é só mais um. É um recurso humano. Eu digo mais, é um recurso do espírito. Tá? Porque a mediunidade existe em tudo, quer ver? Olha que Herculano Pires nos diz no livro Mediunidade, capítulo 1 do livro dele. Mediunidade nos aparece como fundamento de toda a realidade. Fundamento de toda a realidade. O momento da criação do cosmos é um ato mediúnico. Quando o espírito estrutura a matéria para se manifestar na criação, constrói o elemento intermediário entre ele e a realidade sensível ou material. A matéria se torna o médium do espírito. Assim, a vida é uma permanente manifestação mediúnica do espírito, que por ela se projeta e se manifesta no plano sensível ou material. O corpo não é a ferramenta do espírito? Olha isso, o corpo, ferramenta do espírito, ferramenta mediúnica do espírito para agir na matéria. Assim como, por exemplo, a serra é a ferramenta do marceneiro, a ferramenta mediúnica do marceneiro. Ele precisa da serra para chegar no resultado, né? É uma ferramenta que ele tem. Então, é uma ferramenta mediúnica, ela faz o intermédio entre o que ele quer e o que ele faz. É a ponte. Por isso que ele falou que a mediunidade foi usada na criação do universo, do cosmos. A mediunidade está presente na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Toda e qualquer conexão que você faz é um tipo de mediunidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre pensamento. E vocês vão ver o quanto a gente se conecta. Daqui a pouco eu vou aprofundar nisso. Então, ela nos permite fazer essa conexão a tudo que nos envolve, né? Aí eu falei assim, estudar a mediunidade... Opa, você não caiu aqui. Estudar a mediunidade é estudar sobre nós mesmos e nossa relação com tudo que nos cerca, entender a nós mesmos e entender o que nos cerca, não é? Tá bom. E o que estamos cercados de quê neste momento? Enquanto encarnados, de matéria também, espírito também, mas estamos vivendo na matéria, portanto estamos cercados de matéria, né? A casa é matéria, nossa roupa é matéria, não é? E o que é a matéria? O que você acha? Qual que é a definição de matéria para vocês? Alguém quer arriscar? Você vai falar, Marcelo? Pode falar. Não, é só dando os pensamentos. Tem peso, volume. Peso, volume, massa. Porção de átomos. Vamos entender o que é a matéria? Aí eu falo assim para vocês. Essa pergunta é legal, porque muita gente escolhe. Vocês sabiam que a matéria em si não existe como nós pensamos que ela existe? A matéria não existe como você pensa que ela é. E eu vou te provar isso. Os gregos, acho que por volta do século XIX, se eu não me engano, os gregos descobriram que a matéria é formada de átomos. Né? Vamos na essência da matéria, tá? Eles imaginaram o seguinte, se eu pegar qualquer objeto, for cortando ele, picando ele, até vai chegar numa hora que vai chegar num pedacinho tão pequeno, tão minúsculo, que não vai dar para dividir mais. Que eles chamaram de átomo. Átomo significa indivisível, não divisível. Não dá para dividir mais.
Então, eles falaram que a essência da matéria é o átomo, ou seja, uma partícula tão minúscula que não tem como dividir mais. Isso foi o que eles pensaram lá no século XIX. Só que a ciência já sabe que o átomo tem divisões, igual essa figura. Ele tem partículas que ficam girando em torno de um núcleo. E dentro desse núcleo tem partículas, né? Vamos lembrar da escola? Prótons, nêutrons, elétrons, que compõem o átomo, que era considerado a menor partícula, a partícula fundamental da matéria. Tá bom, então chegaram a entender que mesmo essa partícula indivisível é divisível. E os próprios prótons e nêutrons que estão dentro do núcleo, aquela partículazinha tão ínfima, ainda é subdividida. Descobriram os quarks, hadrons, outros elementos que formam os prótons, formam os nêutrons. O elétron realmente é uma partícula indivisível, o elétron. Mas os prótons e nêutrons têm subdivisão. E aí eles perceberam que ele não é uma coisa sólida, dura. Ele é uma coisa em movimento, é energia. Só que agora eu vou me abster de falar, porque eu não sou cientista. E eu vou deixar os cientistas falarem para vocês. Tá? Então preste atenção nesse vídeo. Ao pensar no universo, geralmente associamos este conceito com o espaço sideral. Mas, na realidade, o universo é o todo. E um dos aspectos mais intrigantes deste todo é justamente a sua composição, detectada por instrumentos como este. E por falar em composição, do que é feito o universo? No episódio de hoje, vamos fazer uma viagem por um universo diferente, aquele escondido dentro de um átomo. Supondo que deve haver um elemento básico subjacente a tudo o que conhecemos, algo com que simplesmente se tenha construído o que nós entendemos como tudo. Desde os tempos antigos, os seres humanos tentam responder à pergunta: do que é feito o universo? Presumindo que podemos responder essa pergunta, então, poderíamos também responder a perguntas mais transcendentais, como: do que somos feitos? De onde veio tudo? Para onde vamos? E seriam os gregos quem dariam nome a esta peça básica e por eles considerada indivisível: átomo. Durante séculos, os átomos não passaram de um conceito que impulsionou inúmeras investigações, até que finalmente foram descobertos no final do século XIX. E embora muitos esperassem encontrar respostas nessa pequena estrutura, que supunham seria a base da matéria, novas e infinitas possibilidades se abriram por sua observação. Assim, nasceu um universo intrigante e desafiador. O ser humano sempre se questionou do que as coisas são feitas. Existe aquela máxima, dos 4 elementos fundamentais: a água, a terra, o ar e o fogo, que com isso você faria todas as outras coisas. Até que os gregos lançaram o conceito do átomo, que seriam pequenas bolinhas, que seriam a menor parcela da matéria, e que com essas bolinhas, como se fossem bloquinhos de Lego, você constrói todo o resto. Uma vez que o átomo foi observado, os cientistas se perguntaram se ele poderia ser dividido. Foi assim que descobriram que os átomos estão compostos de nêutrons, prótons e elétrons. Então, novas tecnologias se desenvolveram e os cientistas conseguiram dividir essas partículas, descobrindo que eram compostas de partículas ainda menores. Assim, novos descobrimentos nos levam cada vez mais dentro e mais profundamente ao mundo subatômico, nos permitindo conhecer partículas que vão desde bárions e mesons até os diminutos quarks, que por sua vez também são divididos em subtipos. Combinações de quarks podem formar centenas de tipos de hadrons, e só uma parte desses tipos tem sido observada até hoje. Mas a tecnologia continua avançando aceleradamente a fim de poder descobrir novas partículas.
Então vamos estudar esse núcleo. O que tem dentro desse núcleo? Nós sabemos que ele é positivo, mas ele é formado do quê? É uma nova bolinha rígida, né? Então você usando partículas menores, você começa a bombardear esse núcleo. Então você passa a descobrir que ele é formado basicamente por duas partículas. O próton, que é positivo, e uma outra partícula, quase com a mesma massa, mas que não tem carga nenhuma, que deram o nome de nêutron. Mas será que então essas são as novas partículas fundamentais, as novas bolinhas, os antigos átomos dos gregos? Então eles começam a bombardear prótons e nêutrons com projéteis cada vez menores, em energias cada vez maiores. E eles conseguem quebrar o próton e quebrar o nêutron também. E veem que eles são formados por outras partículas que foram chamadas de quarks. Cada um deles formado por 3 quarks. E aí sim, essas são partículas fundamentais, assim como o elétron. O elétron é uma partícula fundamental. E o quark também é uma partícula fundamental, de acordo com a teoria da chamada Big Bang, surgidos bem lá no início, logo após a era do eletromagnetismo, quando o universo esfriou, foi possível surgir a primeira matéria, os quarks e elétrons surgiram, esfriando, os quarks puderam se juntar, formando os prótons e nêutrons, esfriando novamente, os elétrons puderam se juntar, formando a matéria que nós conhecemos hoje. A forma mais simples da gente imaginar um átomo, por incrível que pareça, seria como um sistema solar. Você tem um corpo central, massivo, tá? Que no caso do átomo é formado por prótons e nêutrons. Tá? A presença do nêutron ali facilita a convivência dos prótons entre si, que veja, prótons são positivos, então a tendência deles é ir embora. O que segura é a força nuclear forte, mas o nêutron sem carga ali no meio ajuda a fazê-los conviverem entre si. E ao redor desse núcleo você tem os elétrons. Os primeiros modelos atômicos, esses elétrons estavam circulando em torno do núcleo como se fossem planetas, os planetas girando em torno do Sol, né? Hoje, sabemos que não é bem assim. Você não tem órbitas determinadas na qual você consegue determinar o elétron está nesse momento, nesse ponto. Você tem nuvens de probabilidade que indicam aonde aquele elétron pode estar, aquele elétron com aquela determinada energia pode estar ao redor daquele átomo. Essa região mais externa do átomo, chamada de eletrosfera ou camada eletrônica, é importante entender, ela é preenchida pelo elétron, ou para átomos maiores, os elétrons. Só que, geralmente, nós estamos acostumados por imaginar uma partículazinha girando ali, girando. A ciência não vê isso mais assim. A física hoje vê ali como uma religião onde você entende que há uma partícula presente ali. Então essa região é chamada de eletrosfera. Os átomos são realmente muito pequenos. Para termos uma ideia, um único grão de areia contém 22 quintilhões de átomos, ou seja, 22 seguido de 18 zeros. Cerca de 1 milhão de átomos alinhados lado a lado têm a espessura de um de seus fios de cabelo. Se um átomo fosse do tamanho de uma bola de golfe, proporcionalmente, a bola de golfe seria do tamanho da Terra. Mas, apesar de serem tão pequenos, os cientistas descobriram que os átomos contêm partes ainda menores. São feitos de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e nêutrons constituem o núcleo do átomo, que é 1/milionésimo de 1/bilionésimo de seu volume. Por isso, alguns cientistas afirmam que a matéria está composta, em sua maioria, por vazio, e que os átomos são 99,9% de espaço vazio. Se um átomo fosse do tamanho de um estádio de futebol, o núcleo seria do tamanho de um grão de arroz. Porém, pesaria mais que um estádio inteiro. Final do século XIX, começo do século XX, uma experiência
ela pegou uma folha muito fina do átomo de ouro, que é um átomo pesado. Muito fina, quase que ela tinha uma camada apenas de átomo formando aquela folha. E essa folha de ouro foi bombardeada com radiação alfa. Tá? Partículas alfa foram direcionadas para essa folha e se observou a trajetória dessas partículas ao passarem por aquela folha. O que se esperava? Se os átomos fossem bolinhas rígidas, grudadinhas uma na outra, a expectativa era que as partículas alfa chegariam ali, bateriam e voltariam, como uma parede. Tá? Para surpresa, essas partículas atravessaram em sua grande maioria aquela folha como se ela fosse transparente. E sendo que algumas desviavam o seu caminho. Isso indicava que aquela folha era basicamente um grande espaço vazio, com alguns pontos muito densos que às vezes rebatiam as partículas e às vezes mudavam a trajetória delas. Ou seja, o átomo passou de ser uma bolinha rígida, indivisível, para algo pontual, bem pequenininho no centro, com um grande espaço vazio em volta dela. Alguns costumam dizer que nós somos mais feitos de vazios do que de matéria, e é verdade. O átomo em si, a parte que é ocupada pela matéria é muito menor, mas muito menor mesmo do que o espaço do átomo como um todo. Quando uma minúscula partícula inconcebivelmente pequena, chamada muon, foi identificada, o renomado físico Isaac Rabi disse: "Quem concebeu isto?" Mesmo quando parece difícil conceber o tamanho impressionantemente minúsculo dos átomos e das partículas subatômicas, são suas interações que nos obrigam a confrontar os nossos pressupostos mais básicos sobre o universo. No mundo subatômico, tudo é baseado em probabilidades. Nada é determinado. Tudo é baseado na probabilidade de algo acontecer ou não, de algo estar ali ou não, dela ir nesta direção ou não. Tem maior probabilidade ou não? Ou seja, por exemplo, você tem uma partícula, você quer determinar aonde ela está e para onde ela vai. O princípio da incerteza quântica diz que você tem que escolher um dos dois. Ou você determina onde ela está, com alta precisão, e você não vai ter a mínima ideia para onde ela vai, ou você determina para onde ela está indo, mas não vai ter a mínima ideia de onde ela está. E não é uma limitação experimental, digamos assim. Não, nós que não conseguimos medir, não somos capazes de medir. Porque a matéria se comporta desta forma. Estamos no ensino intermediário, nós vemos aquelas órbitas dos elétrons em torno do átomo, né? Os orbitais S, P, né? Um no formato de esfera, outro no formato de um halteres. O que é aquilo ali? Aquilo ali é apenas um gráfico da posição de maior probabilidade de onde o elétron possa estar. Ele pode estar em qualquer lugar dentro daquela região. Aonde? Não tenho a mínima ideia, porque eu não tenho como determinar aquilo. Eventualmente ele pode estar dentro do núcleo, dentro do próton. Pode. Existe uma probabilidade calculada de que ele esteja dentro do núcleo. Tem? É maluco isso? Foge à nossa concepção. Os átomos são a base de tudo. Sendo assim, a cadeira ou sofá em que você está sentado neste momento é constituído por energia. Partículas em movimento colidindo umas com as outras, existindo e deixando de existir bilhões de vezes em bilionésimos de segundos. Sua cadeira pode parecer sólida, mas essa solidez pode ser uma ilusão. Tem peso, massa, forma e textura, mas pode não ser nada além de uma relação de energia mediada por constantes nucleares e por eletromagnetismo. E embora
você sinta como algo sólido, em essência, não seria mais do que movimentos ágeis e infinitos de energia. As estruturas sólidas que nós observamos, elas são resultantes de átomos interconectados, e essa interconexão acontece ali na camada eletrônica. O que é a camada eletrônica? É a região onde o elétron está localizado. Então, se o elétron está ali e a interação se dá por elétron, a força que rege é a força eletromagnética. Ou seja, toda a solidez que nós enxergamos na natureza é descrita pela força eletromagnética. Você não consegue atravessar uma parede, por quê? Porque você tem forças eletromagnéticas mantendo aquela parede firme, sólida. Você tem forças eletromagnéticas mantendo você sólido, que criam essa barreira. Então, para você conseguir fazer isso, você teria que romper forças eletromagnéticas que naquela escala são extremamente fortes. Extremamente fortes. Existe no universo certas hierarquias. Os átomos formam moléculas, que são mais complexas que um átomo. As moléculas formam células, que por sua vez são mais complexas. As células formam sistemas: imunológico, nervoso, límbico, circulatório, entre outros. E esses sistemas formam um sistema muito maior e mais complexo, conhecido como você. De trilhões de átomos para um só você. Você é feito de trilhões de átomos que se movem intensamente, indo e vindo, mas que conhecem exatamente sua posição dentro da hierarquia. Você é pleno de energia. A vida é uma etapa, é um gap que existe entre a física e a vida, porque você pega átomos inanimados que não têm consciência, que não tem nada, e eles formam uma célula que consegue trabalhar e agir independente sem ter um cérebro. Eu fico imaginando como que átomos, puramente átomos, moléculas, ela sabe o momento que ela tem que abrir para fazer uma cópia do RNA para produzir uma determinada proteína. Sinceramente, os biólogos descrevem isso perfeitamente, com uma precisão maravilhosa, mas quando eu olho de baixo para cima, olhando não de cima do ser vivo e descrever como ele funciona, mas quando eu vejo aquilo como átomos, eu não consigo casar as duas coisas. Existe um gap ali. Entende? Da mesma forma, existe um outro gap quando nós tratamos da cereja do bolo, que é o ser humano, nas duas concepções, que é o início do raciocínio. O único ser vivo nesse planeta que consegue fugir da seleção natural, que consegue mudar o seu ambiente, que consegue criar, que raciocina, que observa, que faz conjecturas. É um outro gap muito grande que nós não conseguimos. Em todos os aspectos, você precisa de algo chamado fé. Entende? E fé é acreditar em algo que você não tem provas. Senão ela deixa de ser fé, passa a ser fato. O universo, com sua pequenez, nos confronta com uma realidade para a qual simplesmente não temos parâmetros. No mundo subatômico, as coisas vêm e vão, aparecem e desaparecem, giram, saltam, comunicam-se e demonstram consciência umas das outras, sem levar em conta como o mundo, segundo a nossa mecânica, deveria funcionar. Sem importar quão grande e sólida pareçam as massas do universo, assim como as paredes de sua casa ou seu próprio corpo, em última instância, não são mais do que energia pulsante. Átomos estabelecendo relações com um mundo de probabilidades, onde parece impossível predizer qualquer reação. E esse mundo, que pode parecer tão caótico quanto intrigante, a base sobre a qual se constroem as legíveis grandezas macrocósmicas do universo. Um contraste tão imensurável que levou o reconhecido físico dinamarquês Niels Bohr a afirmar que se a mecânica quântica não te assusta, é porque ainda não a compreendeu. Assim, seja observando o cosmos ou simplesmente o interior de um átomo,
Ambos parecem constituir complexos universos, compostos por intrincados labirintos de conhecimento que os cientistas tentam conciliar. A própria realidade, que para nós parece tão compreensível e comum, poderia ser muito mais do que imaginamos. E até as nossas sólidas e concretas racionalizações poderiam ser uma ilusão ao não conseguirmos compreender aquilo que está além. Uma vida que vá além do que podemos ver e entender. E hoje, inclusive, os cientistas mais brilhantes, atualizados e bem informados são constantemente surpreendidos por esse além que existe no universo. Pelos mistérios de matéria e energia, o binômio essencial e irredutível, que transforma sem cessar, base de tudo que existe, desde a poeira interestelar até o ser humano, e que levou a Jeffrey Kluger a escrever em um de seus artigos publicados na revista Time: os cientistas estão tratando com algo maior do que a mera física, algo que desafia a matemática e se choca, por pelo menos um instante, com o espiritual. Tá vendo, pessoal? Ou seja, a matéria é 99,9% vazia. Tudo é energia. Energia. Seu corpo, o chão que você está pisando, o caderno que você está escrevendo, tudo é energia. E aí, olha o sentido, quando a gente fala que nós somos seres feitos para nos conectar, a nossa composição material é uma linha de conexão infinita. Os átomos conectando uns aos outros, formando moléculas, formando células. Olha isso. A matéria, como a gente acha que ela é sólida, palpável, não é nada mais do que uma interação energética do seu corpo, dos seus dedos, com aquilo que ele toca. É eletricidade, eletromagnetismo. O que você sente não é matéria. É energia que você está trocando com aquele objeto, ou com aquilo que você toca. Ah, seu Lu está pirando. Não, eu estou calculando. A minha visão que nós vimos ali. Como não dá para a gente entender, né? Agora, pensando aqui comigo, e o Criador disso tudo? Ah, calma, nós vamos chegar lá. Segura. Vamos primeiro pensar nesse vazio. Antes, né, eu repeti essa frase porque os próprios cientistas falam que chega numa hora que a ciência não dá resposta. Viu ele falando de gap? Como entender que um átomo sabe a hora que tem que ligar, formar uma molécula, formar uma célula, a célula tem que abrir e formar outra célula? Como que entende isso? Como que ela sabe? André Luiz, no seu livro, se não me engano, Domínios da Mediunidade, fala que cada célula do nosso corpo é uma unidade consciente que trabalha em prol da vida. Cada célula. Tá, mas espera aí. Como é que sabe essa conexão? Como é que entender esse grande espaço vazio? Pensa no átomo, do tamanho de um estádio, o núcleo é um grão de arroz. Olha o tanto de espaço vazio que tem no átomo. Falando desse vazio que tem na matéria, nós estamos falando de matéria. No Livro dos Espíritos, questão de número 36, o vazio absoluto existe em alguma parte universal? Kardec pergunta. Resposta: não, nada é vazio. Nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos. O que é esse vazio? Essa energia. O que é? O que você falou? Deus?
Esse vazio que faz tudo se conectar e construir essa vida abundante que a gente conhece, material. Seria Deus? Tá bom. Vamos dizer que sim. Então, o que é Deus? Aí que tá. Piorou. Piorou, seu... O que é Deus? Então, vamos de novo às Escrituras. Pergunta de número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? A primeira pergunta. Causa primária. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí Kardec complementa no rodapé da página. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Essa é a principal frase. Ó. Inteligência suprema, causa primária. Se 99% da matéria é vazio, vazio não existe, Deus é a causa de tudo. Deus é essa energia que nos circunda. E aí a gente pode falar que tudo é energia. Tudo! Eu estou falando tudo. Tudo é energia. Quer ver uma coisa que vocês não pararam para pensar que pode ser energia? Pode ser não. Que é energia? Pensamento. Pensamento é energia. Prova. Como que eu vou te provar que pensamento é energia? Fique estudando o dia inteiro. Sentado na cadeira sem fazer nenhum esforço físico. Só estudando. O dia inteiro. De noite, como você vai estar? Exausto. Cientificamente, o cérebro, que é o condutor dessa energia universal, que transforma a energia do pensamento em corrente elétrica dentro do corpo físico, gasta em torno de 20%, 20% a 25% de energia. É o órgão que mais consome energia do seu corpo. O coração que pulsa o tempo inteiro. Só a perna que anda, que trabalha o dia inteiro, não gasta tanto. O coração é 10%. O cérebro de 20% a 25%, porque não para. Você está dormindo e ele está funcionando. Ele está cuidando do seu corpo, cuidando de todas as interações das células, de cada célula do seu corpo, de cada órgão do seu corpo. Você está pensando, imaginando, está sonhando, ele não para. 50%, né? Então ele é o que mais gasta energia. Por quê? Porque pensamento é energia. Quando você pensa, você gasta energia. E a matéria é energia. Olha a conexão. Pensamento é energia, matéria é energia. Tudo é energia. Espera aí. Se tudo é energia, e Deus é a causa primária, antes de falar de Deus, vamos pensar numa coisa aqui. Fazer um exercício rapidinho com vocês. Vocês topam fazer um exercício? Topam? Então vamos lá. Feche seus olhos. Coloque sua caneta aí no seu colo. Quem estiver também na internet, feche seus olhos. Respire fundo agora. E faça exatamente o que eu vou falar para você, tá? Se permita. Permita que o seu pensamento siga a minha voz completamente, tá? Estenda a sua mão direita como se você estivesse segurando algo nela. Segura com a palma da mão para cima. Imagine que na sua mão agora tem uma fruta. A fruta que você mais gosta. Imagine agora na sua mão essa fruta. Visualize essa fruta na sua mão. Visualize a cor da casca dessa fruta, se ela tiver casca. Visualize a textura, os tons, o formato dessa fruta na sua mão. Perceba com os seus dedos a textura que essa fruta tem. Se é mais áspera, mais lisinha. Como é que é a textura dessa? Sinta a textura dessa fruta. Imagine se aproximando essa fruta do seu nariz, sinta o cheiro dela agora. Imagine que você vai com a outra mão descascar essa fruta.
vai tirando a casca. Se ela tiver casca, você vai tirando a casca dela. E o cheiro vai ficando mais forte. Imagina você pegando uma parte dessa fruta, ou ela, e colocando na boca. E aí você mastiga e ela estoura na sua boca, uma explosão de sabor. E aquele caldo, você vai sentindo na sua boca. Você engole aquele caldo. Inspire fundo, abra seus olhos. Abra seus olhos. Quem aqui salivou? Eu estava comendo antes de você falar. Olha o poder do seu pensamento. Por quê? Porque o seu cérebro produziu um monte de hormônios, de substâncias do seu corpo, porque você estava imaginando essa fruta, porque para sua mente a realidade e o que é imaginário não faz diferença. Você produz um monte de coisa. A saliva que você salivou aí, por que você produziu? Porque está tudo interligado. Mente, espírito e corpo é um sistema só. Tudo na energia. Pensamento é energia que foi lá, o cérebro transformou esse pensamento, a energia do pensamento em energia elétrica, que mandou um monte de informações para o seu sistema nervoso, que começou a produzir nas suas glândulas salivares, a sua saliva, e você acreditou que você estava comendo a fruta naquele momento. Mesmo que seja por instantes, você acreditou. Olha como tudo está interligado, como pensamento, de fato, é energia. Quando o senhor fazer outro teste com qualquer coisa, não precisa ser essa fruta, tá? Tá. Eu já até imagino o que você quer, tá, Ribeiro? Eu já até imagino. Bom, aí voltamos em Deus. Se Deus é a causa primária de tudo, e tudo é energia, então o universo é a exteriorização do pensamento divino. O que ele pensa que é energia, forma tudo. Entenderam? E isso nos faz entender isso. Estamos para Deus assim como os peixes estão para o mar. Está tampando ali, mas é para o oceano, está escrito. Estamos para Deus assim como os peixes estão para o oceano. Se tudo é energia e o universo é a exteriorização do pensamento de Deus, nós estamos submersos em Deus. E temos em nossa essência Deus. Como o peixe tem na sua essência o oceano, a água. Ele precisa da água para viver. Sem água ele não vive. Sem Deus, o que somos nós? O que sobra para nós sem Deus? Esse negócio do cérebro aí também é muito importante, assim, do pensamento e tal. Você pode ver quando você vai naquele simulador lá. Você sabe que você não está ali, mas você põe no simulador. Só você está vendo, você está vendo, o seu cérebro está ali onde você está vendo. O coração dispara, você grita. Você sabe que não é verdade, mas o cérebro te comanda, você pensa que é verdade. Exatamente. Só mais um. Só mais um. Vai. Então, se é tudo, ele é o causador primário de tudo. Dessa energia. Né? Sim. Então, para mim, quando ele vai, como Deus, trazer uma energia, já está, como Deus, eu estou criando. Sim. E por causa disso, porque nós somos produto dele, criação dele, e nós somos energia também. E nós também temos essa capacidade de nutrir, de criar, de desenvolver. Tudo à nossa volta. Quer dizer que ele não pensa, ele já cria. Ele pensa. Não, eu acho que não. Eu acho que Deus não pensa. O pensamento dele é energia criadora. Não, mas eu penso assim, quando ele... Acho que quando nós perdemos de ficar pensando... Ele já está criando. É isso mesmo. Suzana, pode falar, você levantou a mão. Tipo assim, por conta disso, que pode ser que às vezes a gente sente assim, uma eletricidade, choque nas mãos, choque no corpo. Tem alguma coisa a ver com isso? Tudo a ver. Tudo a ver. A gente é energia, né? Tá. Essa eletricidade é o seu corpo trocando energia como está à volta. E ali, às vezes, você toma choque do nada, né? Você põe a mão nas coisas, na pessoa, toma choque. Verdade. A gente, na nossa essência, a gente é energia, porque matéria é energia. Matéria é energia. E, assim como pensamento é energia, e tudo que existe é energia.
O Espírito é energia. Energia. Criado por Deus. Então, já que eu falei do Espírito, o que é o Espírito? Para a gente encerrar o... Oi, Jean. O Jean, eu não entendi. Cortou sua fala, Jean? Só perguntei se eu poderia fazer. Tá cortando. Digita no chat aí. Digita aí para nós. O que vocês acham que é o Espírito? A gente entendeu o que é matéria, do átomo, da energia, a gente entendeu o que é Deus. E o que é Espírito? Energia. Então tá, vamos lá. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, pensamento, como os corpos são individualizações do princípio material. Se você é o seu pensamento, você é quem? O seu espírito. Você é o espírito. Então, o que é o espírito? Eu, você. Nós somos espíritos. A individualização da inteligência, do pensamento, do princípio inteligente. Nós somos espíritos. Que estamos imersos na criação divina, no pensamento de Deus. Mais uma prova que somos criações dele. Mas então, quando o cara morre, os átomos vão para onde? Se ele é energia? Energia. Ele vai para o universo? Quando a gente desencarna? É, ou átomos da matéria. Da matéria, eles desconectam, dissolve. Seu corpo dissolve. As conexões dos átomos do seu corpo são desfeitas e ele vai formar outros elementos. Ele vai para a Terra. Do pó viestes, ao pó voltarás. Quem que voltará? Seu corpo. Seu espírito não, seu corpo. Só a carne. Exatamente. No desencarne tudo é desligado, é átomo, célula. Do corpo, sim. Desconecta tudo. Tudo volta à origem dele, né? Da formação. Tudo volta, Ué. Oi. Você vai falar sobre isso, assim, a questão da força do pensamento? Sim, próxima aula. Ah, E aí nós vamos entrar no pensamento e vamos entrar no padrão vibratório. Vamos entender tecnicamente o que é isso. aí na próxima aula eu te pergunto. Tá. Diga. Nós vamos falar de perispírito. Vamos falar de perispírito. Então, só para encerrar, olha lá. O que a gente acabou de aprender? O princípio de tudo, segundo o livro dos médiuns, está na questão 27 do livro dos médiuns. O princípio de tudo que existe é a trindade universal. Por isso que esse capítulo se chama Trindade Universal. Nós aprendemos o que é a trindade universal. Deus, Espírito, Matéria. Que estão interligados ali no caso, Espírito e Matéria, pelo fluido universal. Essa energia que permeia tudo, chama fluido universal. Isso é o princípio de tudo que existe, a trindade universal. E a mediunidade, o que tem a ver a mediunidade com isso? A mediunidade não é a conexão? A conexão diz tudo. Então a gente está começando a construir a base da mediunidade, entender o que ela é, entendendo que somos nós, o que é o universo, o que é a matéria, o que é o Espírito, o que é Deus, para a gente começar a compreender como essa mediunidade funciona. Certinho? Alguma última dúvida? Érica, aqui, ó. O que é Deus? Perguntou lá na frente, né? Deus é a inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas. E aqui, o que são os espíritos? Os espíritos são individualizações do princípio inteligente. Quem é o princípio inteligente? Quem é o princípio inteligente? Eu. Mas não é aqui, ó, mas eu fiquei pensando assim, será que a individualização do princípio inteligente, do princípio vindo de Deus? Sim, porque você não é uma criação de Deus? Dá na mesma. Você é uma criação de Deus. E você é um princípio que é uma individualização desse princípio, que é você.
a sua concepção da sua existência. Entendeu? Quando você vai para dentro de você, você vai para onde? O pensamento, que é a sua essência. Você não quer, Deus não quer fazer o criar, então você Agora mais complexo é a pressão, né? O criador, né? Isso aqui. A gente é o criador. Lembra de fazer a Se chamada. resumindo, então, nós temos uma Obrigado. dele. Gente, para encerrar, eu vou propor uma atividade aqui. E não deu tempo da gente fazer um exercício que a gente vai fazer, mas fica para a próxima aula. Então, essa atividade é o culto do Evangelho do Lar. Se você não tem o hábito, adquira-o, passe a fazê-lo. Depois você me conta a diferença. Tá? E para a gente encerrar, vou pular essa atividade aqui que eu passo semana que vem. Convido você a levar o pensamento a Jesus. Respire fundo. E solte. E vamos agradecer pela oportunidade que nos foi dada mais essa noite. Esse curso abençoado. Por aprendermos tantas coisas essenciais para entendermos melhor a mediunidade. Então agradeça e traga aquela luz de volta no seu coração. Através do seu coração, da gratidão. Se auto-ilumine, se conecte com a luz do colega. Eu te convido a agradecer através da Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, e assim seja. Muito obrigado mais uma vez a cada um de vocês.